Olá, alunos do 7º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, ministrante deste componente. Vamos ver o que teremos na nossa aula de hoje, aula de número 38, revisão e avaliação. Exatamente, vamos revisar então a nossa segunda unidade para que nós possamos fazer uma boa avaliação. Vamos lá? Muito bem, nós vamos começar a nossa revisão, então, revisando aí um gênero, né? Um gênero literário que vocês estudaram nessa unidade, talvez um pouco diferente, né? Aí na forma, né? Dos conceitos, mas é algo que vocês sempre têm contato, que é o gênero lírico-dramático, né? Que tá aí os textos teatrais estão dentro desse gênero. Então, esse gênero dramático, né, designa os textos literários feitos para serem representados no palco, tá? Sua origem, que remonta à Grécia Antiga, liga-se às festas religiosas em homenagem ao deus Dionísio, né, o Baco. Então, o gênero dramático, ele é feito aí, né, para ser representado no palco mesmo, né, para ter aí toda uma interpretação desse tipo de gênero, certo? Continuando. Ao longo dos séculos, esse gênero desprendeu-se da ligação com a religiosidade e foi incorporando as marcas de seu tempo e as características dos momentos literários em que foi produzido, sendo ainda produzido, lido e encenado. Então vejam que aí antes, né, nós tínhamos esse gênero feito para a interpretação do culto aos deuses, né? E com o tempo isso foi mudando, né? Foram incorporadas aí outras marcas do tempo e as características mesmo literárias dentro desse texto, para que ele pudesse ser lido e ao mesmo tempo também ser encenado. Nós vamos então ver agora um pouquinho da história, do histórico, né, do teatro, que aí faz parte, né, do nosso gênero dramático, né? Uma das manifestações mais significativas da cultura grega antiga foi o teatro. E as peças escritas pelos gregos constituem uma fundamental contribuição para a evolução do gênero dramático, tá? Então, vejam aí que o teatro, né, essas peças que foram escritas ali, contribuíram de forma, né, significativa para a evolução desse gênero, né, do gênero dramático. Continuando, muitos dos recursos utilizados naquela época, né, resistiram ao tempo e são utilizados até hoje. É isso que nós vamos ver a partir de agora, né? Esses recursos que eram utilizados lá, né, antigamente, e que ainda nós utilizamos nos nossos textos teatrais, né, dentro do nosso gênero lírico. Olha só. O drama, né, para que a gente veja aí, então, esses elementos que se perduraram durante o tempo, a gente tem que entender o porquê que é dramático, né? Porque que é gênero dramático. Ele vem do grego, que significa ação, né? Então, drama significa ação, né? Quando há uma gravação de alguma coisa, né? Não sei se vocês já ouviram aí, tem aquele termo, né? Ação! Então, é isso mesmo, vem dessa significação, né? De acontecer naquele momento. Compõe o gênero dramático os textos em prosa ou em verso, feitos para serem encenados no palco. Então, toda vez que você tiver aí uma encenação, né, em um palco, nós vamos estar diante desse gênero dramático, certo? As formas básicas, né, de texto dramático. Tragédia é o mais comum aí que tragédia e comédia, né? Tragédia, que geralmente a gente associa muito à tristeza, né? Então, a tragédia, os fatos vividos pelos personagens visam despertar a compaixão, né, a piedade e o temor dos espectadores. Então, o gênero tragédia ele vem aí nesse sentido. Já a comédia, que é o que nós vamos ver agora, é uma sátira, né, individual ou uma crítica à sociedade expondo situações que provocam risos. A tragédia vai arrancar aí, né, um pouco de reflexão, um pouco de temor, aí, como eu falei para vocês, um pouquinho de choro, e a comédia ela é o inverso, né, provoca riso. A comédia, os textos de comédia são feitos então para provocar riso. E aí nós vamos ver agora as principais características do texto dramático.
Primeira delas, é escrito para ser representado por atores. Então, geralmente, né? Geralmente não. Quem vai interpretar, né? Quem vai representar esse texto dramático são os atores, tá? Contém os elementos básicos da narrativa. Fatos, personagens, tempo, lugar, porém dispensa o narrador. Lembram lá nos nossos gêneros narrativos, tem todos esses elementos, né? Personagens, tempo, lugar. No texto dramático também vai aparecer, mas não aparece o narrador, né? A própria cena vai desenrolando ali e a gente tem aí o desenrolar do enredo sem precisar do narrador. Às vezes nós temos narrador também, sim, no gênero dramático, tá? No texto dramático, mas a maioria das vezes ele não aparece. Outra característica, exige durante a encenação um cenário, uma música, luz, figurino, maquiagem, gestos, movimentos, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir a uma peça teatral e quando você vai ao teatro, você vê todas essas cenas aí, né? A gente tem música, a gente tem luz, a gente tem figurino, maquiagem, né? Aqueles, às vezes, figurinos luxuosos, figurinos voltados para o regional, mas sempre vai ter uma vestimenta que caracterize aquele personagem. Próximo. Quando se trata do texto, ele apresenta rubricas, né, que são escritas com letras geralmente em itálico. Elas mostram como os personagens devem falar. Rubrica de interpretação e como devem se movimentar, rubrica de movimento. Isso aí, a rubrica o que é? Você pega um texto teatral e aí logo no início da cena tem um parêntese, né, mostrando como que o ator deve se mostrar ali, né, naquele momento. O personagem vai estar sentado com uma cara triste, falando o seu texto. Isso é uma rubrica, tá bom? Vem uma indicação, né? Mostra ali como que o nosso ator vai se mostrar naquele momento, tá? Nós temos também o conflito, olha só. O texto dramático ele apresenta um conflito, né? Elemento da história que se opõe a outro, criando um clima tenso que organiza os fatos narrados e, consequentemente, prende a atenção do leitor ou da plateia, tá? Identifica o nome da personagem. Antes da fala, o estilo de linguagem, né, apropriado ao personagem e ao contexto, nível social e cultural. Então, são outras características que nós temos também desse texto dramático. Certo, pessoal? Então, até aqui, nós vimos aí, revisamos, né, um pouquinho sobre esse gênero dramático, né, esse texto dramático que vai aparecer aí o nosso texto teatral. E, a partir de agora, nós vamos para outro conteúdo da nossa unidade, que são os tipos de predicados. Está voltado mais aí para a nossa gramática. Vamos lá? Muito bem, então predicado, né? O que é o predicado? O predicado é o termo da oração que declara alguma informação sobre o sujeito, tá? Não esqueça, o sujeito é aquele que está sofrendo ou praticando, né, ali a ação. E o predicado é a informação que está sendo declarada sobre esse sujeito. Olha o exemplo. Eu dancei muito ontem à noite. Quem dancei, né? Vamos perguntar para o verbo da forma que ele está flexionado. Quem dancei muito ontem à noite? Eu. Então, o eu será o sujeito e tudo o que sobra, né, aí dentro da oração, depois do sujeito, é o nosso predicado, tá bom? É a informação, então, aí que está sendo declarada sobre esse sujeito que é eu, que dancei muito ontem à noite. Olha o outro exemplo. Alice e João querem chegar rápido ao evento. Quem querem chegar rápido ao evento? Alice e João. Logo, Alice e João é o sujeito da nossa oração e querem chegar rápido ao evento é tudo predicado, é o que sobrou aí do nosso sujeito, né, dentro da oração, tá? Então, é a ação, a informação que está sendo declarada sobre Alice e João, que é o predicado. Entendido? Vamos lá, então, classificação dos predicados, né? Nós já sabemos o que é o predicado, agora nós vamos ver a classificação deles, que nós já sabemos que é o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo-nominal. Primeiro deles, então, é o predicado verbal. É aquele que tem como núcleo um verbo ou uma locução verbal, tá? Então,
o núcleo, né? Como nós já vimos, o núcleo vai ser a parte mais importante, vai ser a parte central do nosso predicado verbal. Desculpa, do nosso predicado, né? Independente aí se vai ser um verbo, se vai ser um nome, o núcleo ele vai ser a parte principal do nosso predicado. Tá? Então, esse núcleo dentro do predicado verbal vai ser um verbo ou uma locução verbal. É o exemplo que nós temos aqui, ó. Delfino correu para o mar. Quem correu para o mar? Delfino. Então, Delfino é o quê? O nosso sujeito, certo? Vou separar aqui o sujeito do predicado. Tudo que sobra do sujeito, então, é predicado, ok? Qual seria a parte mais importante, né, aqui da nossa oração, do nosso predicado? O verbo correu que está em destaque, né? Delfino correu, porque está indicando aí o quê? Uma ação, é a ação sobre o sujeito, né? Então, ele vai ser a parte mais importante, vai ser o núcleo. Então, se eu tenho um verbo como núcleo, eu tenho um predicado verbal, tá bom? Então, ó, o verbo exprime ação, movimento, correu expressa uma ação. Certo, pessoal? Então, esse aqui é o nosso predicado verbal, tá? O verbo é significativo, isto é, por si mesmo, ele dá ideia de algo. O próprio verbo vai dar essa ideia, né? O verbo vai ser a palavra mais importante, que eu acabei de falar para vocês, o núcleo do predicado. Então, o núcleo do predicado correu porque é a palavra mais importante, né? Está indicando uma ação. Delfino, enquanto sujeito, está aí a informação que está sendo declarada sobre o nosso sujeito aqui, é que ele correu para o mar. Então, eu tenho aqui um predicado verbal porque o núcleo do predicado é um verbo, certo? Muito bem, continuando. Ele andou muito, tá? Ele andou muito. Núcleo do predicado, andou. Por quê, professor? Olha só. Vamos fazer a pergunta para o verbo. Quem andou muito? Ele, né? Então, ele vai ser o quê? O nosso sujeito. Opa, deixa eu apagar aqui. Vai ser o nosso sujeito, né? Andou muito vai ser o quê? Predicado. Tá, já sei qual é o predicado, já sei qual é o sujeito. Mas para eu classificar esse predicado, professor, como é que eu faço? Vamos lá. Qual é o núcleo do predicado? Andou, né? Porque está aí, é uma informação importante sobre o nosso sujeito. Então, se o núcleo do predicado é um verbo, logo esse predicado vai ser verbal. Certo, pessoal? Vamos continuar. Predicado nominal, né? Nós vamos ver agora o predicado nominal. O predicado nominal é aquele que tem como núcleo um substantivo, tá? Um adjetivo ou um pronome ligado ao sujeito por um verbo de ligação. Muita atenção neste tipo de predicado, porque nós vamos ver daqui a pouco sobre predicativo do sujeito. Na verdade, acho que vocês já viram também sobre predicativo do sujeito. E a gente não pode confundir os dois, tá bom? Então, já sei que o predicado verbal, né, o núcleo desse predicado vai ser um verbo. No predicado nominal, o núcleo vai ser um nome, tá? Vai ser um nome. Vou escrever aqui para vocês. O núcleo do predicado nominal vai ser um nome. E esse nome pode ser o quê, professor? Vou colocar aqui para vocês em azul, tá? Pode ser um substantivo, né? Pode ser um adjetivo, pode ser um pronome. Certo? Então, esse nome aqui que forma o meu predicado nominal pode ser um substantivo, um adjetivo ou um pronome, tá? Só que todos esses nomes, eles vão estar ligados ao sujeito por um verbo de ligação, um VL, isso mesmo, um verbo de ligação.
Que é aquele verbo, né? Que vai ali, ele só vai indicar um estado, vai fazer uma ligação. Ele não é um verbo notacional, um verbo que vai indicar ação, tá? E ele precisa estar presente para fazer esse link, né, do sujeito com o nosso predicado nominal, com esse nome que vai ser o núcleo do nosso predicado nominal. Perfeito? Vamos lá. O mar estava furioso, né? O mar estava furioso. Nós temos aqui uma oração, né, que tem um verbo, mas que não é um verbo que indica ação, né? Quem estava furioso? O mar. Opa, achei meu sujeito, certo? Sujeito. Tudo isso aqui vai ser o quê? Predicado, muito bem. Predicado verbal, será que é predicado verbal? Né? Acho que não. Vamos ver por que não é. Estava é um verbo que está indicando aí um estado, né? O estado, no caso, não está expressando uma ação, né? Não está expressando um movimento. Portanto, nós temos aqui um verbo de ligação, tá? E furioso é uma qualidade. Logo, nós temos o quê? Um adjetivo, certo? Um adjetivo. Essa qualidade, esse adjetivo é de quem? Do sujeito, do mar. O mar furioso. Logo, o núcleo deste predicado não vai ser estava, que é o verbo de ligação, porque a função dele aqui é ligar o sujeito ao nosso nome. O núcleo deste predicado é um nome, portanto, ele vai ser um predicado nominal. Tá bom? Predicado nominal. O verbo de ligação estava não expressa ação, movimento, né? A qualidade ou o estado são mais importantes que o verbo de ligação. Acabei de falar para vocês. Eles são o núcleo do predicado. Logo, o mar estava furioso, o núcleo do predicado vai ser furioso, que é mais importante que o verbo de ligação. E esse furioso aqui é uma qualidade do nosso sujeito, o mar. Certo? Vamos continuar. Nós permanecemos sentados. Nós permanecemos sentados. Núcleo do predicado sentados. Por quê, professor? Vamos analisar. Nós permanecemos sentados. Quem permanecemos sentados? Nós. Logo, nós é sujeito, né? Nós vai ser sujeito. Muito bem. Permanecemos sentados. Predicado. Permanecer não é um verbo também de ação, né? Que indica ação, movimento. Ele vai ser um verbo de ligação. Se eu tenho um verbo de ligação, eu já imagino que o meu predicado seja nominal, né? Isso aqui tudo vai ser o nosso predicado. E sentados está sendo uma característica, né? Uma qualidade de quem? Do nosso sujeito. Portanto, nós temos um predicado nominal. Um nome sendo ligado ao nosso sujeito por meio de um verbo de ligação, tá bom? Tendo como núcleo sentados, porque sentados aqui, essa qualidade ela é mais importante do que o nosso verbo de ligação. Então lembre-se, no predicado nominal, o verbo é sempre de ligação, tá? E não o verbo que indica aí, no caso, ação ou, né, que indica ação, que indica movimento. Perfeito? Vamos ver mais uma classificação? Predicado verbo nominal. Então vejam, o predicado verbal, o núcleo desse predicado ele vai ser um nome. E o verbal, né, o núcleo do predicado vai ser um verbo, e o predicado nominal, o núcleo vai ser um nome, que pode ser um substantivo, um adjetivo ou um pronome, certo? Olhem aqui comigo o predicado verbo nominal. Ah, professor, você vai confundir tudo, vai complicar nossa cabeça. Calma, vamos lá, vamos com calma, né? A gente vai entender direitinho aí, então, esse processo, tá? Apresenta, então, dois núcleos, o nominal e um verbal. Eu vou ter os dois. Lembram lá o que é o nosso predicativo do sujeito? Pois é, exatamente. Aí vai ser, né, o nome que vai dar, que vai indicar aí uma característica do nosso sujeito, tá? Ele vai aparecer lá no predicado, mas ele vai ser
está ligado ao nosso sujeito. Nesse caso, sujeito, né, aqui nessa oração, né? Ambos continuam doentes, né? Em ambos continuam doentes. Ambos continuam doentes na oração, né? Ambos continuam doentes. Quem é o sujeito? Tá aqui, separei para vocês. Ambos. Predicado, continuam doentes. Qual é o verbo de ligação, professor? Continuam, né? E o predicativo do sujeito, doentes. Por que esse é o predicativo do sujeito, professor? Porque ele é uma qualidade, né? Tá fazendo referência a ambos, né? Que continuam doentes, tá? Isso aqui é um exemplo só para a gente ver o nosso predicativo do sujeito. Vamos ver agora por que eu trouxe isso aqui para vocês. Porque não esqueçam que no predicado verbo nominal, o núcleo vai ser um verbo e o núcleo vai ser um nome, que esse nome vai ser o predicativo do sujeito, que é o que nós vimos ali no nosso verbo nominal, mas eu não quero falar muito para não confundir vocês, tá bom? Exemplos de predicados verbo nominais, né? Então, olha só, os ministros do Supremo Tribunal declararam o réu inocente. Quem declararam o réu inocente? Os ministros do Supremo Tribunal. Sujeito, tá bem aqui, ó. Vou colocar para vocês. Até escrevi, tá? Sujeito é os ministros do Supremo Tribunal. Então, tudo isso aqui é predicado, tá? Só que eu tenho declararam o réu inocente. Esse meu predicado aqui, ele tem um verbo que indica ação, que indica movimento de declarar, e eu tenho inocente, né? Que é uma qualidade. Então, ao mesmo tempo em que eu tenho um verbo, eu tenho um nome. E esse nome aqui é o nosso predicativo do sujeito, certo? Logo, eu vou ter um predicado verbo nominal. Ok? Tenho dois núcleos, um verbo e um nome. João voltou satisfeito, né? Quem voltou satisfeito? João. João é sujeito, voltou satisfeito, predicado. Só que voltou é um verbo aí, né, que vai indicar ação e movimento. E satisfeito, né, o João satisfeito. Então, João vai ser o predicativo do sujeito, porque é uma qualidade aqui do nosso sujeito. Logo, eu tenho um predicado verbo nominal. Ok? E o menino quebrou a cadeira amarela, né? O menino quebrou a cadeira amarela. Quem quebrou a cadeira amarela? O menino. Menino sujeito, quebrou a cadeira amarela, é tudo predicado. Nesse predicado, eu tenho um verbo, né, que indica movimento, que indica ação, e amarela, que é o predicativo do sujeito. Deixa eu arrumar aqui para vocês, para não confundir. Vamos lá. É o predicativo do sujeito, tá? Logo, se eu tenho dois núcleos, um verbo e um verbo e um nome, eu tenho um predicado verbo nominal. Ok, pessoal? Então, todos esses exemplos que nós vimos, né? Agora, percebam a presença de dois núcleos. Vamos lá, só dar uma análise desses elementos. Né? Percebe-se, então, a presença de dois núcleos, um verbal e um nominal. Portanto, todos os predicados acima são classificados como verbos nominais. Certo, pessoal? Muito bem. Viram, então, aí que nós tivemos dois conteúdos, né, um pouquinho diferentes, trabalhando com gênero dramático e dentro da gramática, né, para nós fazermos a nossa avaliação. Espero que vocês tenham, né, as dúvidas que talvez ainda tivessem aí, espero que tenham sido dirimidas nessa nossa aula. Eu vou ficando por aqui e a gente volta numa próxima oportunidade. Até lá!